E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, então nossa primeira aula de óptica, óptica geométrica. Como o próprio nome diz, óptica geométrica, a parte da óptica que nós vamos trabalhar com alguns fenômenos, principalmente reflexão e refração, e usaremos muito a geometria plana, né? Daí o nome óptica geométrica. Mas ao início, né, a introdução à óptica geométrica, a gente revisa, né, aprende alguns conceitos básicos, alguns princípios básicos, como propagação retilínea da luz, formação de sombras, penumbras, a formação do eclipse, como vocês estão vendo essa linda imagem aí. Então vamos começar? Bora lá, vem comigo. Bom, pessoal, apesar do curso de Introdução à Óptica ser simples, eu gosto de falar um pouquinho sobre o que é a luz. Até envolve um pouquinho a física moderna. Bom, antigamente, desde a época do Newton, acreditava-se que a luz era composta por feixe de partículas. Esse modelo caiu por terra, entre aspas, depois que o físico Maxwell e outros físicos trabalharam com a possibilidade da luz ser uma onda e explicaram e provaram que a luz, então, se comporta como uma onda eletromagnética. Muito bem. Só que, com o passar do tempo, perceberam que a luz tem um comportamento bem estranho. Existem fenômenos que ela se comporta realmente como onda eletromagnética. Quando ela se propaga na forma de uma onda. Onda eletromagnética dividida pela frequência, igual nós aprendemos lá no espectro eletromagnético. Só que quando ela interage com a matéria, existem alguns fenômenos que ela se comporta como realmente feixe de partículas, que vocês vão estudar, principalmente no curso de física moderna. Quando você começar a perceber que existe lá uma partículazinha sem massa, uma partícula que transporta energia chamada fóton. Então, se hoje te perguntar o que é a luz, nós aceitamos uma dualidade. Então, a luz é onda ou partícula. Depende do fenômeno que você está estudando. Então, nós temos o modelo corpuscular, que era proposto na época por Newton. Aí as pessoas falaram, oh, não é partícula, é onda. Aí veio Einstein para explicar, por exemplo, o efeito fotoelétrico e a atração de feixes, por exemplo, de luz luminosos por campos gravitacionais intensos. Esse é um modelo que a luz se comporta como se fossem corpúsculos. Então, o efeito fotoelétrico, para quem não viu ainda, é um efeito que a luz incide numa placa metálica e com isso ela interage com os elétrons, arrancando elétrons da superfície metálica. Então, isso foi explicado por Einstein, né, por outros físicos, como sendo a luz, então, um modelo corpuscular, como se ela transportasse pequenos feixes, pequenas bolinhas, né, contendo energia chamada de fótons. Muito bem. E como a luz se comporta como modelo ondulatório? Os principais fenômenos que a gente usa. Um exemplo bem clássico ondulatório é a difração e a interferência. Ora, a difração quando a onda contorna obstáculos. Então, a luz também pode contornar obstáculos, desde que a dimensão do obstáculo seja muito pequena. E sofre, por exemplo, interferência, interferência construtiva, destrutiva. Então, quando os físicos perceberam que a luz pode sofrer interferência, olha, eles acreditavam então que a luz é uma onda. Só que depois veio Einstein e explicou efeito fotoelétrico com o modelo corpuscular. Então, moral da história, hoje nós aceitamos que a luz ela é uma onda, uma partícula, ou seja, aceita-se o modelo dual. Depende do fenômeno que você vai estudar. Tá? Então, isso vale um pouquinho para a física moderna. Quem não viu ainda vai ainda estudar esses efeitos, mas já fica aí na sua cabecinha. Quando alguém falar o que é a luz, a luz ela se comporta. Tem fenômenos que você explica com um modelo corpuscular, como se fosse feixe de partículas, e existem fenômenos que ela se comporta como onda. Tranquilo? Combinado? Vamos seguir. E aí, pessoal, para a gente estudar então os fenômenos que a gente vai ver agora, reflexão, refração, a gente vai imaginar a luz então se comportando, como ela se propaga no espaço, como uma onda eletromagnética. Aqui é o espectro eletromagnético, que vocês já viram, né, ondulatória, quem já viu o curso ondulatório. E o espectro eletromagnético ele classifica a onda eletromagnética de acordo com sua frequência ou comprimento de onda. Então nós temos aqui a luz visível, que é um pequeno feixe desse grande espectro eletromagnético. Então nós temos aqui de 700 nanômetros a 400 nanômetros é o comprimento de onda
da chamada luz visível, né? Depois vem as radiações que nós não enxergamos, né? Ultravioleta, raio-x, raios gama, que têm frequências maiores, e infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, que têm frequências menores. Lembra que quanto maior a frequência, maior a energia transportada pela onda. Tranquilo? Então, para analisar os fenômenos que a gente vai estudar, vamos trabalhar a luz, né? A luz sendo uma parte do espectro eletromagnético, aquilo que a gente, então, consegue enxergar. Bom, seguindo essa parte introdutória, é muito comum no início do curso de ótica começar a falar um pouquinho sobre o ano-luz. E muita gente confunde com essa expressão, né? Ano-luz. Na verdade, pessoal, em astronomia, nós usamos duas unidades de comprimento. O ano-luz é mais utilizado para fora do sistema solar. Dentro do sistema solar, nós usamos unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Então, para medir as distâncias entre o Sol e os outros planetas, é muito comum usar como padrão a unidade astronômica. Agora, como a distância entre nós e as outras estrelas, as outras galáxias que estão ao nosso redor, são distâncias muito grandes, então nós usamos a definição de ano-luz. Então, o que é o ano-luz? É apenas uma distância, não é tempo. Ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Então, se você imaginar que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava, metros, né? Imagina a distância que a luz percorre em um ano. Então, é uma distância muito grande, mas para a astronomia é apenas uma unidade de comprimento. Se perguntarem para você quanto vale o ano-luz, é só você usar a equação lá do movimento uniforme, velocidade ΔS sobre ΔT, multiplicando cruzado, distância é a velocidade vezes o tempo. Você vai usar a velocidade da luz, então, ó, no vácuo, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ora, mas se aqui está metro por segundo, eu tenho que colocar o tempo em segundos. Eu tenho que colocar um ano em segundos. Então, para transformar isso, vamos lembrar, um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Então, nós temos um ano, tudo isso aqui de segundos, ó, que dá aproximadamente 3,2 vezes 10 a sétima segundos. Tem muitos vestibulares que isso aqui fornece. A Unesp, por exemplo, a FUVEST geralmente eles fornecem 3,1, é até o hábito da FUVEST, vezes 10 a sétima. Vamos achar quanto que é um ano-luz? Olha a velocidade, 3 vezes 10 oitava, vezes 3,2 vezes 10 a sétima, isso dá 9,6 vezes 10 a 15 metros. Evidentemente, não é um número para você decorar, né? Você tem que aprender. É muito comum um exercício pedir em ano-luz, né? Ou ele fornece em ano-luz e pede a distância em metros, em quilômetros. Então, é essa continha que você tem que fazer. Tá joia? Então, não se esqueça, um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Bom, aqui eu mostro algumas distâncias, né? Por curiosidade. A estrela Alpha Centauri, na verdade, é um complexo de 3 estrelinhas, eu falo daqui a pouco para vocês. A estrela mais próxima, né? Claro, né? Com exceção do Sol, a estrela mais próxima de nós está situada a 4,3 anos-luz. Então, eu vou te mostrar um negócio. 4,3 anos-luz é uma distância, mas dá para você ter noção de tempo. Por exemplo, 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, no vácuo, né? Se a distância entre a Alpha Centauri é 4,3 anos-luz, então significa que a luz vai gastar 4,3 anos para percorrer essa distância. Tranquilo? Então, se falar assim para você num exercício, um cientista biruta, falou que foi visitar a Alpha Centauri, foi e voltou. A tecnologia que nós conhecemos hoje. Ora, se ele fosse a velocidade da luz, veja bem, hein? Viajando a velocidade da luz, ele ia percorrer essa distância, gastar 4,3 anos para ir, 4,3 anos para voltar. Ou seja, 8,6 anos, né? Com essa, claro, né? Com essa tecnologia que nós temos hoje, né? Sem pensar aí em atalhos espaciais e tudo mais. Mas só para vocês entenderem que 4,3 anos é uma distância. Mas quando você envolve a velocidade da luz, dá para você ter a noção do tempo. Ah, então a luz vai percorrer essa distância e vai gastar 4,3 anos.
Olha só o diâmetro da Via Láctea, né? A galáxia que nós moramos, né? Via Láctea, ou seja, a nossa galáxia, é um aglomerado de planetas, estrelas, objetos, né, em forma de uma grande espiral. O tamanho dela, o diâmetro, 100 mil anos-luz. A distância até a galáxia de Andrômeda. A galáxia de Andrômeda é a galáxia mais próxima da Via Láctea, vizinha. 2,3 milhões de anos-luz. Então, olha que interessante. Se sair uma luz agora de Andrômeda, essa luz vai viajar, evidentemente, à velocidade da luz. Então, para percorrer toda essa distância, ela vai só chegar aqui na Terra depois de 2,3 milhões de anos. Olha só que loucura. Então se eu estou vendo a galáxia de Andrômeda agora por um telescópio, então a luz que está chegando agora para mim saiu de Andrômeda há 2,3 milhões de anos atrás. Então você tem uma visão do passado. Olha que interessante, né? E a parte visível do universo é considerada uma grande esfera que tem 14 bilhões de anos-luz de diâmetro. Né? Interessantíssimo, né? Pessoal, então são algumas distâncias, alguns exemplos. E aqui é o complexo de estrela da galáxia aqui, da estrela Alfa Centauri. Na verdade, você tem aqui essa mais brilhantezinha da esquerda, Centauri A. Essa aqui é Centauri Beta. E essa aqui é a próxima Centauri. Então, são 3 estrelinhas que no céu noturno mesmo você não consegue distinguir que são 2 pontinhos, né? Parece um pontinho brilhante só no céu. Mas veja bem, para chegar lá, viajando a velocidade da luz, 4,3 anos. É a mais próxima, hein? Olha só a dimensão do universo. Loucura, loucura. Aqui algumas curiosidades. Ó. Aqui, por exemplo, a anatomia, né, da nossa galáxia Via Láctea. Ela é uma galáxia em forma de espiral. Existem alguns mistérios ainda com a parte central, mas aparentemente uma espécie ou um buraco negro. Então nós estamos orbitando em torno dessa região central. E esses são os braços onde tem estrelas, planetas. E o Sol está aqui. Ó. Nós estamos aqui. Olha que loucura. Ó. Numa galáxia, entre milhares, milhões de galáxias que existem no universo, nós estamos em uma delas, nesse pedacinho aqui, ó, né? Que coisa, quem somos nós, né? Aqui é como se a galáxia fosse de perfil, aqui você está vendo ela de cima, aqui é como se fosse um perfil. Então aqui é a região mais densa, né? E nós aqui, ó, tá vendo? Num dos ramos da galáxia, né? Nós somos pequenininhos demais, né? Então para que brigar, né? Vamos na paz aí que tudo vai dar certo. Aqui uma foto lindíssima, né? Uma análise da galáxia de Andrômeda. Lembra que a Andrômeda tem 2,3 milhões de anos-luz de distância de nós. Né? Então, essa imagem, quem a fotografou, né? Se é uma foto real mesmo, né? Eles fazem muitas perspectivas, né? Mas numa foto real, essa imagem, essa luz que saiu dessa galáxia, chegou lá na pessoa que estava fotografando. E ela saiu dessa galáxia há 2,3 milhões de anos atrás. É muito doido, né? É uma imagem do passado nessa época. Beleza, então espero que tenham compreendido essa ideia inicial aí do que é o ano-luz. Então, uma unidade de distância, não se esqueça. Pessoal, agora rapidinho, vamos passar essa parte inicial da óptica geométrica. Então, os fenômenos luminosos que a gente vai estudar. Quando a gente estuda ondulatório, a gente estuda todos os fenômenos ondulatórios. Reflexão, refração, difração, interferência. Em óptica geométrica, os fenômenos estudados são reflexão e refração. Né? Então, a gente vai gastar muito tempo porque a gente analisa a formação de imagens, né, e uma série de outros fatores bem interessantes. Então, esses são os fenômenos que nós vamos estudar. E tem uma parte introdutória também, que são alguns conceitos, mas são conceitos simples. Né? Por exemplo, o que é uma fonte de luz? Uma fonte de luz é qualquer corpo que emite luz. E esse corpo que emite luz pode ser classificado entre primária ou corpo luminoso, que é aquele corpo que emite luz própria. Então, as estrelas, a chama de uma vela, lâmpada acesa e etc. E a fonte secundária ou corpo iluminado, como nós. Então, emite luz de outras fontes. Então, a gente enxerga os planetas porque eles refletem a luz do Sol. A Lua, a mesma coisa. A lâmpada apagada, olha que interessante, lâmpada, velas, tem que tomar cuidado. Uma lâmpada é uma fonte primária ou secundária? Já caiu isso em vestibular, mas é sacanagem, né? Ela é primária se ela estiver acesa. Se ela estiver sendo iluminada por outras fontes e ela mesma estiver apagada, ela é uma fonte secundária. Então tem que tomar cuidado. Tranquilo? Então aqui, por exemplo, né, a Lua, né, que linda, né? A Lua cheia refletindo a luz do Sol. Então, se ela está refletindo a luz do Sol, ela é uma fonte secundária de luz,
o Sol está do lado oposto aqui, ó, né? Se você imaginar que a Lua iluminada, o Sol está na frente aqui da Lua, né? Do outro lado, nas suas costas, né? Muito bem, conceito bem simples, mas toma cuidado. Os meios de propagação também são bem simples. Os meios são transparentes, a luz se propaga sem perder nitidez. Translúcido, a luz se propaga perdendo nitidez. E opaco, onde a luz não se propaga. Então, essa imagem dá para ver, ó. Meio transparente, translúcido, aquele boxe de banheiro, né? Parece um acrílico, e o meio opaco. Então, a gente vai trabalhar muito com meios transparentes, né? Quando a gente estudar a reflexão, a própria refração, a gente vai estudar meios transparentes e homogêneos, né? Que é a primeira situação. E aí, pessoal, olha só essas imagens, né? Coloquei de propósito essas imagens para vocês lembrarem do que a gente mais estuda aqui dos princípios da óptica geométrica. São 3 princípios. Veja bem, vamos começar pela primeira imagem? Olha aqui, pessoal, quando você vê uma fresta de luz entrando na janela, nitidamente você vê que a luz se propaga em linha reta. Ah, mas a luz, ela sofre desvios, ela sofre difração? Sofre, ela contorna obstáculos, mas são casos específicos, com comprimento de fenda, de obstáculos muito pequenos. Ah, ela também pode sofrer desvios, curvar-se em campos gravitacionais intensos, mas aí o meio não é mais homogêneo. Então, o primeiro princípio, propagação retilínea da luz. É esse princípio que nós explicamos, essa situação da formação, inclusive, de sombras e penumbras. Explicamos, por exemplo, a formação dos eclipses, né? E aí, qual que é o princípio, né? Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. Se a luz estiver fazendo curva, por exemplo, o meio pode ser que não seja mais homogêneo, né? Pode ser um meio que tem um campo gravitacional intenso, tranquilo? Então, cuidado, ó, propagação retilínea, a luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos e transparentes. E essa imagem, o que vocês estão lembrando dessa imagem? Esse é o princípio da reversibilidade. Se invertermos o sentido da propagação da luz, a trajetória não muda. Então, vocês estão vendo o bebezinho aqui feliz da vida. Porque se a mãe olha para o espelho, está saindo um raio de luz lá do bebezinho, incide no espelho e vem para a mãe. Então, o que o bebezinho está vendo? Está vendo a imagem da mãe. E vice-versa. Se a mãe olhar para o espelho, sai raio de luz aqui da mãe, vai lá para o espelho, vai para o bebezinho. Então, eles estão se olhando. Então, isso é o princípio da reversibilidade. E esse terceiro princípio é o princípio da independência. Quando 2 ou mais raios se cruzam, não há alterações em suas propriedades. Está vendo que após o cruzamento, o raio azul continua sendo azul, o raio amarelo continua sendo amarelo. Ou seja, existe no cruzamento o fenômeno da interferência. Aí sim. Mas a independência se refere quando eles se cruzam. Então, após o cruzamento, eles se propagam como se nada tivesse acontecido. Tranquilo, pessoal? Esses, então, são os princípios da óptica geométrica. E, claro, né, a gente usa muito esse primeiro. Vamos começar, inclusive, agora. Opa, agora não. Daqui a pouquinho. Antes tem esse slide para vocês lembrarem da cor de um corpo. Mas isso também é tranquilo, né, pessoal? Olha só. Vocês lembram que a luz branca é emitida pelo Sol, se divide em infinitas cores, infinitas frequências lá do espectro eletromagnético. Então, quando a gente fala luz branca, é a composição de todas as cores, todas as frequências. A cor de um corpo é definida pelo tipo de luz que ele reflete difusamente, ou seja, para todos os lados. Então, se um corpo é azul, se você olha para o objeto azul, o que está acontecendo? Ele recebe a luz branca, as cores do espectro, e ele reflete apenas aquela que você está vendo. Então, ele absorve todas as cores e reflete o azul, por isso o corpo é azul. Se por acaso o corpo se apresenta branco, ele reflete difusamente todas as cores. Então, ele não absorve nenhuma. E se o corpo se apresenta preto, então ele absorve todas, tá? Faça aqui a seguinte observação. Imagina que um corpo, por exemplo, é amarelo. Se o corpo é amarelo, você emite uma luz azul nesse corpo amarelo. Olha, ele reflete amarelo. Se ele está recebendo azul, o que ele faz com o azul? Ele absorve o azul. E ele não reflete nenhuma. Se ele não reflete nenhuma, ele se apresenta preto. Tranquilo? Tem muito exercício assim, tá bom? Então, cuidado, tá? Tá aí a historinha da cor de um corpo. E agora sim, vamos falar lá da formação das sombras e penumbras. Bom, pessoal, bem facinho. Sombra é uma região sem iluminação.
Penumbra é uma região parcialmente iluminada. Então, você tem esse desenho básico, né? Num plano, você tem um objeto opaco e uma fonte de luz pontual, então sem dimensão. Peguei aqui 2 raios de luz tangenciando o corpo, né, opaco, e você tem uma região aqui que é a sombra. Isso aqui seria uma parte de sombra no espaço e aqui seria a sombra projetada. Agora, se a fonte é extensa, olha o procedimento. Você pega 2 raios de luz que tangenciam o objeto por cima e por baixo. Ó. Então, você pega 2 raios que tangenciam por cima e por baixo do objeto opaco. E pega também 2 raios aqui da parte de baixo da fonte, tangenciando por cima, tangenciando por baixo. Dessa forma, você limita 2 regiões. Essa primeira região, pode notar que usando o princípio da propagação retilínea, não chega luz. Então, aqui é a sombra, né? E aqui é a sombra projetada. Essa região, veja que eu consigo tirar algum raio de luz e atingir essa região, mas alguns aqui de baixo são interrompidos. Então, essa região de cima e essa de baixo são parcialmente iluminadas. Essa região que é parcialmente iluminada, nós chamamos então de penumbra. Aqui um desenho mais bonitinho no espaço, né? Então, tranquilo? Sombra projetada, penumbra projetada. Vamos aplicar isso daqui a pouquinho nos eclipses. Outra aplicação do princípio da propagação retilínea, a câmara escura de orifício, né? Que é uma câmara, uma caixinha fechada que tem um orifício. E se for possível você observar aqui atrás, às vezes por papel vegetal, tem uma experiência que você pode até, claro, precisa de uma caixa grande, né? Se posicionar aqui dentro. Então você vai ver uma imagem projetada aqui. Olha que interessante, um objeto luminoso. Pega 2 raios de luz desse objeto e tangencia o buraquinho aqui, né? O orifício, passa pelo buraquinho. Então eu peguei um raio de luz que sai da ponta da flechinha, chega aqui no fundo da caixa. Outro raio de luz que sai da base e chega lá do outro lado na caixa. Se você está aqui dentro na caixa observando o que está acontecendo aqui, aqui embaixo você está recebendo luz que saiu da ponta da flecha. E aqui em cima recebe luz da base da flecha. Então você vai perceber uma imagem invertida. É assim que acontece com nossos olhos, a câmera fotográfica. E esse exercício geralmente é muito fácil. Ele fornece as dimensões. A dimensão do orifício até a imagem eu vou chamar de P'. A distância do objeto até o orifício eu vou chamar de P. E veja que esses triângulos são triângulos semelhantes. Então, fazendo uma semelhança de triângulos, O está para I, assim como P está para P'. Ou, se você preferir, O está para P, assim como I está para P'. Geralmente são exercícios bem tranquilos de serem resolvidos. Pessoal, e agora, por último, vamos revisar aqui a questão dos eclipses. Mas antes disso, lembrar aqui das fases da Lua, né? Olha o Sol, então você está vendo aqui a Terra iluminada, então aqui é dia, e aqui as 4 estações, as 4 fases da Lua, né? Então, o ciclo lunar que dura aproximadamente 28 dias, 7 dias cada fase. Então, quando você tem a Lua entre o Sol e a Terra, é a fase de Lua nova. Então, quando você olha aqui, você vê a Lua durante o dia e aqui ela fica mais escura, né? Ela não está iluminada. Às vezes ela é iluminada pela própria atmosfera da Terra, bate, reflete um pouquinho, né? Mas dá para ver apenas um contorno da Lua. Aqui tem a fase crescente, fase cheia e a fase minguante. Pessoal, olha o português, ó, Lua nova, quer dizer, nasceu, cresceu, ficou bonitona, cheia e depois mingua. Tá vendo? A minguante. Então, a ordem do próprio português. E olha como a lua cheia é bonitona, olha como é que você vê toda iluminada, né? Os raios de luz do sol batem na cara dela aqui e envia esses raios refletidos para nós aqui, ó. Então, por isso que você vê ela toda bonitona. E o eclipse? A palavra eclipse significa desaparecimento. Então, o eclipse do sol é quando o sol desaparece. Eclipse da lua, eclipse lunar, é quando a lua desaparece. Ora, para o sol desaparecer, a lua vai entrar na nossa frente, ó, na frente de um certo observador. Quando a lua desaparecer, a lua vai entrar no cone de sombra da Terra. Então, vamos ver como é que fica isso na próxima tela. Olha aí, o eclipse lunar. Então, não se esqueçam que o eclipse lunar, como a lua tem que ficar entre o sol e a Terra, ela só ocorre na fase de lua nova. Cuidado, ó, tá vendo? Então, aqui nesse desenho, tem a formação da sombra. Então, aqui nessa região, a pessoa vê um eclipse total. O Sol sumiu por completo.
Nessas regiões de penumbra, ele vê o eclipse parcial, né? E não se esqueça, o eclipse solar só acontece em fase de lua nova. E o eclipse lunar, olha só a fase da lua cheia, lá atrás, né? Onde a lua entra no cone de sombra da própria Terra. Pessoal, isso é muito perguntado, por exemplo, no Enem, tá? Então o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas pelo menos essa é a parte da introdução à ótica que tem muito detalhinho importante. Espero que tenham compreendido. Então agora tentem fazer um pouquinho de exercício, pessoal, e até a próxima. Um abração para vocês, bons estudos!